Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Continuando aqui a nossa trajetória dentro das Sagradas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 26, onde nós encerramos, e quero estar dando continuidade aqui no versículo de número 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Louvado seja Deus. Continuando aqui no versículo de número 37, mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e nem ser-nos
e sem sermos condenados, sendo homens romanos, lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Meus preciosos e amados irmãos e ouvintes que ouvem aqui através desta programação, queremos dar início a mais um momento quando estará iniciando aqui mais uma oportunidade de nos ouvir a pregação da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa trazer toda a unção sobre nosso precioso irmão e que Deus abençoe ricamente ele e todos nossos irmãos e amigos. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia. Graças a Deus por nos conceder vida abundante para vivermos hoje um dia melhor do que vivemos ontem. Mando um abraço a todos vocês que nos ajudam com a vossa audiência, com o vosso comentário, que é muito bom, e também com o vosso like, que nos fala joinha, e ajuda outras pessoas também a divulgarem o nosso trabalho. Que Deus abençoe ricamente do menor ao maior. Uma gloriosa carreira. Veja bem, há muitas carreiras as quais as pessoas podem lutar por elas dentro do mundo natural, e são boas, trazem uma melhor qualidade de vida natural às pessoas que completam a carreira com dificuldade, uns com muitas dificuldades, mas são perseverantes, pacientes e completam a carreira. Paulo estava numa carreira de ordenanças, as quais ele foi criado nela, e ele foi fiel àquela carreira, ao que ele era ensinado, ao que ele foi ensinado. Ele foi fiel ao que ele aprendeu, mas houve uma mudança de carreira. Quantos já tiveram esta experiência na vida? Mudar de carreira, ou seja, mudar de direção, mudar de profissão. Nós vivíamos uma carreira da religião também. Já falamos um pouquinho da nossa vida a respeito, como Paulo também comentou a sua. Fomos batizados ainda bem criança, E por 3 vezes fomos batizados, E obedecendo aquilo que as pessoas diziam.
Então fomos batizados na Igreja Batista, 2 vezes, são diferentes igrejas batistas, e por último depois batizado no tabernáculo, mas ainda novo também, as coisas foram andando muito rápido. Mas Paulo também tinha uma carreira brilhante. Ele estava numa carreira de glória, de fama, uma perspectiva de muito sucesso. Mas logo ele teve um encontro glorioso com a vida. Por que encontro com a vida? Ele não estava no caminho da vida? Definitivamente não. Se ele estivesse, não precisaria de trocar, né? Porque tudo que nós desejamos é a vida plena, a vida com o Senhor, a vida eterna, a qual Cristo veio conquistar outra vez para nós, porquanto o primeiro Adão a perdeu. E nós encontramos aqui nas Escrituras, na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim, agora no verso 7, quando ele estava prevendo a sua morte. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido como sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Nós não podemos esquecer que este tempo chega para todos. Tu és pó e ao pó hás de tornar. Uma sentença dada ali ao nosso Pai natural, de onde Deus trouxe toda a raça humana. A Bíblia é tão clara nessa questão de gestação, como nos pregam que Satanás, através da serpente, tendo um ato sexual com a serpente, trouxe um filho humano. Quando a Bíblia é clara, enfatiza que de um só Deus fez toda a raça humana. Atos 17, o que 25, toda a raça humana veio de Adão. Paulo poderia se encontrasse com muitas pessoas, hoje chamaria ele de filho da serpente, filho do diabo. Está vendo? Pelas suas ações. Mas por um tempo ele viveu naquela carreira, mas por outro tempo ele viveu na carreira de Deus. Ele viveu na carreira da religião e se achava completo naquilo. Eu estou no que é correto, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Provavelmente nenhuma pregação de Paulo tiraria daquilo ali, ou de Pedro, melhor dizendo. Nenhuma pregação de nenhum dos apóstolos tiraria Paulo daquela carreira que eles achavam ela magnífica, gloriosa, imperiosa. Mas a vida encontrou com ele, porque Jesus, sendo a vida, tinha separado Paulo desde o ventre da sua mãe para trazer as Escrituras para os gentios. Então veja bem, o Paulo estava naquele caminho da estrada de Damasco. Esse verso, do capítulo 2, na segunda carta a Timóteo 4,7, Paulo escreveu ele na prisão. Quando ele ouviu aquela voz escrevendo a Timóteo, agora na prisão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele mudou de carreira.
antes de carreira de perseguidor para carreira de perseguido. Estão vendo? E foi lá na cidade, foi em Roma, né? Que o velho soldado de Cristo, então encarcerado pela segunda vez, escreveu a segunda carta a Timóteo, seu querido filho, na fé. E ele escreveu isto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que coisa gloriosa para se guardar! Guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não retroceda do bom combate, mas se o seu combate, se a sua carreira é combater as Escrituras, que Deus te ajude. Tenha um encontro real com a vida. Paulo achava que estava na carreira da vida. Ele tinha uma convicção de que estava certo, afinal de contas, ele tinha uma lei completa, dada por Deus a Moisés, e ele a seguia fiel, e por ela ele matava. Mas a salvação é o contrário, pela salvação se morre. Olha que diferença de carreira. Pela salvação se renuncia. Por essa carreira gloriosa tem renúncia. Então Paulo estava ali naquela cadeia, escrevendo estas gloriosas palavras, que hoje também nos anima, que hoje também nos leva ao esforço para permanecermos neste bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que isso te traga alento, preciosas irmãs, preciosos irmãos. Você também está combatendo por Cristo ou por uma religião apenas? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Exatamente isto. E Paulo também escrevendo a carta aos Hebreus no capítulo 12, ele diz assim no primeiro verso: toma alento, preciosos irmãos. A palavra de Deus nos encoraja a prosseguirmos neste combate glorioso da palavra, da vida, da verdade, da fé. Ele diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha, quantas pessoas sofrem amarguras, derramam lágrimas, perdem noites de sono, quando propõem em si mesmo uma carreira natural de uma certa profissão e os seus recursos são poucos. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que perder noites de sono, horas, cansaços ser vencidos e tomam até certos medicamentos para ficarem acordados, para aprender a lição, porque está determinado concluir aquela carreira no mundo acadêmico. E quantos desistem rapidamente ainda no princípio, nas primeiras lições, no primeiro embaraço que surge? Deixe de lado os embaraços. Deus nos tem chamado para uma vida vitoriosa, gloriosa. Olhe para Ele,
olhando para Ele, firmemente para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava preparado, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Pastor Adriano Ian, sempre lembro da sua pregação. Todos querem o evangelho da glória, mas antes do evangelho da glória tem o evangelho da ignomínia, da firmeza, da renúncia daquilo que é contrário às Escrituras. Tem esse evangelho antes do evangelho da glória. Não foi isso que aconteceu com Cristo? Antes de estar assentado à destra do trono de Deus, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, o desprezo dos homens. Olha, Deus é glorioso. E aí na sequência ele diz no verso 8, nós estamos concluindo, de 2 Timóteo 4, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Fique firme nesta jornada gloriosa, nesta carreira gloriosa a qual você decidiu prosseguir. Porque Paulo, quando estava perto de concluir a sua jornada, ele estava dizendo, lá naquele sombrio calabouço, o grande apóstolo terminou sua gloriosa carreira, não foi nos píncaros da glória, da fama, do dinheiro, não foi na grandeza das multidões, mas foi sozinho ali que estava concluindo a carreira, no sombrio calabouço, nas dificuldades, ele terminou a sua não infame carreira, mas na sua gloriosa carreira. Então às vezes se conclui uma carreira gloriosa, né? Se acham gloriosa nos píncaros da glória perante os homens, se torna ídolo dos homens depois. Mas Paulo concluiu a sua ali, naquela caverna, naquele calabouço sombrio, triste, só, mesmo em circunstâncias as mais desfavoráveis. O idoso, esgotado, servo de Deus, não deixou de revelar ao mundo e a todos os cristãos a esperança e a confiança que tinha em seu Salvador. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o precioso, a coisa mais preciosa, guardei a fé. Guarde só aquilo que é precioso para a vida. Em nome de Jesus Cristo, que o eterno e poderoso Deus vos fortifique, vos anime, encorajem a prosseguirem nesta gloriosa carreira da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.